Às vezes, para encontrar o amor verdadeiro, é preciso primeiro quebrar completamente. Caio acreditava que dinheiro comprava tudo, até que sua própria arrogância destruiu a única coisa que realmente importava. Uma frase cruel na lua de mel revelou não só o pior dele, mas também a força incrível da mulher que ele havia subestimado completamente. Esta é a história de como um saia da minha frente se transformou no início do maior amor da vida dele. Uma história que vai te fazer acreditar que nunca é tarde demais para mudar. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que pessoas arrogantes podem realmente mudar por amor? O avião particular pousou suavemente no aeroporto paradisíaco. O avião particular pousou suavemente no aeroporto paradisíaco das Maldivas. Lívia olhou pela janela e viu o mar azul turquesa que só existia em revistas de viagem. Era lindo demais para ser real. Mas ela não conseguia sentir alegria. Caio nem olhou para a paisagem. Estava no telefone desde que saíram do Brasil, resolvendo questões da empresa. Mesmo em lua de mel, os negócios vinham primeiro. Não, Roberto, você não entendeu. Quero o relatório pronto até segunda, disse no celular, a voz fria e autoritária. Lívia ajustou a bolsa no ombro e esperou ele terminar a ligação. Usava um vestido simples de algodão azul claro, sandálias rasteiras, cabelos castanhos presos num coque baixo. Não tinha joias caras nem roupas de grife. Era bonita de um jeito natural, sem artifícios. Caio, por sua vez, vestia terno de linho creme perfeitamente cortado, sapatos italianos, relógio de ouro que custava mais que um carro popular. Alto, cabelos escuros, olhos verdes frios, postura sempre ereta. Tinha o ar de quem nunca ouviu um não na vida. Eles haviam se casado 3 dias antes numa cerimônia que mais parecia fusão empresarial. O pai de Lívia, antes de morrer, havia fechado um acordo com a família Montenegro. Lívia se casaria com Caio em troca do perdão de uma dívida milionária que deixaria a mãe dela na miséria. Dona Rosa havia morrido 6 meses depois do acordo ser feito. Lívia se viu sozinha no mundo, mas honrou a palavra do pai. Vamos logo, Caio disse secamente quando desligou o telefone. Não ofereceu o braço, não carregou a bagagem dela, não perguntou se estava tudo bem. O motorista do resort os recebeu com um sorriso caloroso. Bem-vindos ao paraíso. Lua de mel? Sim, Lívia respondeu baixinho. Caio nem se deu ao trabalho de responder. Entrou no carro e continuou no telefone. Durante o trajeto até o resort, Lívia observou pela janela. Coqueiros balançando na brisa, praias desertas, água cristalina. Era o tipo de lugar com que sempre sonhara quando criança, vivendo na periferia de São Paulo. Dona Rosa, olha que lindo, murmurou para si mesma, lembrando da mãe. O que foi? Caio perguntou irritado, interrompendo a ligação. Nada, só estava, admirando a paisagem. Ele bufou e voltou ao telefone. O resort era de tirar o fôlego. Bangalô sobre a água, piscinas infinitas, jardins tropicais perfeitamente cuidados. Funcionários sorridentes receberam a bagagem e os conduziram até a suíte presidencial. Esta é a Royal Suite, explicou a recepcionista, uma moça simpática de sotaque local. Vista panorâmica para o oceano, piscina privativa, mordomo pessoal disponível 24 horas. A suíte era maior que a casa onde Lívia havia crescido. Cama king size com dossel branco, varanda com rede, banheira de hidromassagem na varanda externa. Flores tropicais enfeitavam cada canto. Alguma pergunta? A recepcionista perguntou. Nenhuma, Caio respondeu seco. Podem ir. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou como chumbo. Lívia colocou sua mala simples ao lado da cama. Caio já estava novamente no telefone. Desculpa, Roberto. Onde paramos? Disse, caminhando até a varanda. Lívia desempacotou suas poucas roupas. 3 vestidos simples, biquíni comprado numa lojinha de shopping popular, chinelos havaianas. Tudo cabia numa gaveta do guarda-roupa gigantesco. Caio, enquanto isso, falava alto no telefone sobre aquisições, fusões, lucros. Como se estivesse no escritório,
Não em lua de mel. Quando ele finalmente desligou, Lívia tentou iniciar uma conversa. O lugar é lindo, disse, forçando um sorriso. É, nunca vi um mar tão azul. Ela respirou fundo. Caio, a gente podia jantar naquele restaurante na praia? O recepcionista disse que... Não estou com fome. Mas é nossa primeira noite de... Nossa primeira noite de quê? Ele a interrompeu com um olhar gelado. Vamos parar de fingir que isso é um casamento de verdade. As palavras atingiram Lívia como um tapa. Ela engoliu seco, mas manteve a compostura. Eu sei que foi um acordo, mas estamos casados agora. Não custa tentar. Tentar o quê? Ser felizes? Apaixonados? Caio riu com deboche. Lívia, você é uma boa menina, mas não vamos fingir que temos algo em comum. A gente nem tentou descobrir se tem. Caio a encarou como se ela tivesse dito a maior bobagem do mundo. Você quer saber o que temos em comum? Nada. Você vem da periferia, eu venho dos jardins. Você estudou em escola pública, eu fiz Harvard. Você nunca saiu do país, eu tenho apartamento em 3 continentes. Cada palavra era uma facada. Mas Lívia não baixou a cabeça. Isso não significa que não podemos nos dar uma chance. Uma chance para quê? Para você fingir que entende do meu mundo? Para eu fingir que o seu me interessa? A crueldade na voz dele era como gelo. Lívia sentiu o peito apertar, mas não chorou. Então, o que você propõe? Que a gente passe a vida toda se tratando como estranhos? Caio bufou, irritado. Eu proponho que cada um viva a sua vida. Você tem o sobrenome Montenegro agora. Pode viajar, comprar o que quiser, fazer suas coisinhas. Só não me enche o saco. Coisinhas? Sei lá. Fazer arte, pintar, ler livrinhos. O que vocês pobres fazem quando têm dinheiro? A última frase saiu carregada de tanto preconceito que Lívia ficou sem ar. Pela primeira vez na vida, ela compreendeu o que era ser vista como inferior por alguém. Ela tentou mais uma vez. Caio, eu sei que você não me escolheu. Eu também não te escolhi. Mas já que estamos aqui... Já que estamos aqui, o quê? Quer que eu finja que te amo? Que te desejo? Ele riu cruelmente. Lívia, você é inofensiva, mas não é meu tipo. E qual é o seu tipo? Mulheres que sabem do que estão falando, que frequentam os mesmos lugares que eu, que não fazem perguntas óbvias sobre o cardápio porque conhecem vinhos franceses. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Caio estava sendo deliberadamente cruel. O telefone dele tocou novamente. Ele atendeu imediatamente. Roberto, que bom que ligou. Estava morrendo de tédio aqui. Ele saiu para a varanda falando alto, rindo de piadas de escritório, sendo uma pessoa completamente diferente com o funcionário do que era com a própria esposa. Lívia se sentou na cama gigantesca e olhou ao redor da suíte luxuosa. Tudo ali custava mais do que ela ganharia em 10 vidas, mas nunca se sentira tão pobre. Não financeiramente pobre. Pobre de amor, de respeito, de dignidade. Quando Caio voltou da varanda, ela tentou uma última vez. A gente podia pedir o jantar aqui no quarto, conversar, se conhecer melhor. Caio a olhou como se ela fosse uma criança insistente pedindo doce. Lívia, você não entende. Eu não quero te conhecer melhor. A frieza da frase ecoou na suíte luxuosa. Lívia sentiu algo morrer dentro dela. Não era o coração partindo, era a esperança sendo assassinada. Por quê? Perguntou baixinho. Porque você não tem nada para oferecer que me interesse. É simples assim. Lívia se levantou da cama lentamente. Olhou para o homem com quem havia se casado, para o estranho que dividia o sobrenome com ela. Caio, disse com uma voz que ela mesma não reconheceu. Talvez você tenha razão. Talvez a gente não tenha nada em comum mesmo. Ele pareceu surpreso pela resposta calma. Exato. Que bom que você entende. Entendo sim. Ela pegou a bolsa. Entendo que você é exatamente o tipo de homem que eu sempre tive nojo. A frase saiu baixa, mas clara. Caio ficou em choque. Como é que é? Você ouviu bem?
Homem que acha que dinheiro dá o direito de humilhar os outros. Que acha que nasceu superior porque teve sorte de nascer rico. Pela primeira vez, Caio ficou sem resposta. E sabe o que mais? Lívia continuou se dirigindo à porta. Eu posso ser pobre, posso não conhecer vinhos franceses, posso não ter estudado em Harvard, mas pelo menos eu tenho coração. Ela abriu a porta da suíte e olhou para ele uma última vez. E você, Caio Montenegro, com toda a sua fortuna, é o homem mais miserável que eu já conheci na vida. A porta se fechou com um clique suave. Caio ficou parado no meio da suíte gigantesca, sozinho, processando as últimas palavras da esposa. Pela primeira vez na vida, alguém havia dito não para ele. E pela primeira vez, ele não sabia o que fazer com isso. Caio ficou parado no meio da suíte por alguns minutos, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Ninguém nunca havia falado com ele daquele jeito. Ninguém nunca havia saído de perto dele no meio de uma conversa. O telefone tocou. Era Roberto novamente. Caio, caiu a ligação? Não, estou aqui. E aí, como está a lua de mel? A esposa deve estar ansiosa para conhecer o paraíso, né? Caio olhou para a porta fechada. Ela está. Passou as 2 horas seguintes no telefone, resolvendo questões da empresa, tentando não pensar em Lívia, mas algo o incomodava. Uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse saído do lugar. Às 9 da noite, ela ainda não havia voltado. Caio começou a andar de um lado para o outro na suíte. Onde ela poderia ter ido? Não conhecia o lugar, não falava inglês direito, não tinha dinheiro para sair do resort. Deve estar fazendo drama, murmurou para si mesmo. Daqui a pouco volta. Mas às 10 da noite ela ainda não havia aparecido. Caio ligou para a recepção. Boa noite, senhor Montenegro. Em que posso ajudá-lo? Vocês viram minha esposa? Ela saiu do quarto há algumas horas. Deixe-me verificar. Sim, senhor. A senhora Montenegro está na área de convivência, próximo à piscina central. Ela está bem? Aparentemente sim, senhor. Está lendo. Caio desligou, irritado. Lendo. Como se ler fosse resolver alguma coisa. Ele tomou um banho, pediu jantar no quarto, assistiu TV. Mas não conseguia se concentrar em nada. A suíte parecia grande demais, silenciosa demais. Era estranho. Ele sempre gostara de silêncio. Sempre preferira ficar sozinho a ter que conversar com pessoas que não eram do seu nível intelectual. Porque agora o silêncio o incomodava. É porque é minha lua de mel, racionalizou. É esquisito estar sozinho na lua de mel. Mas no fundo sabia que não era só isso. À meia-noite, Lívia ainda não havia voltado. Caio estava começando a ficar preocupado de verdade. E se ela tivesse se perdido? E se alguém tivesse mexido com ela? O resort era seguro, mas mesmo assim... Ele se vestiu e saiu da suíte. O resort à noite era mágico. Luzes suaves iluminavam os caminhos entre os bangalôs. O som das ondas ecoava baixinho. A brisa trazia cheiro de flores tropicais. Alguns casais caminhavam de mãos dadas pela praia, sussurrando coisas no ouvido um do outro. Caio nunca havia reparado nisso antes. Na intimidade, na conexão entre duas pessoas. Encontrou Lívia exatamente onde a recepcionista havia dito. Sentada numa poltrona na área de convivência com um livro no colo, olhando para o mar. Parecia perdida em pensamentos. Ela havia tirado os sapatos e dobrado as pernas na poltrona. O vestido azul tinha se amarrotado um pouco. O coque estava meio desarrumado. Mas havia algo bonito naquela descontração. Caio observou por alguns minutos antes de se aproximar. Lívia não estava chorando. Não parecia destruída. Parecia tranquila. Isso o irritou ainda mais. Já fez drama suficiente? Disse ao se aproximar. Lívia olhou para ele sem surpresa, como se soubesse que ele viria atrás dela. Não estou fazendo drama. Não. Então o que é isso? Fugir do quarto, ficar aqui sozinha até meia-noite? Estou dando espaço para você. Você deixou claro que não quer minha companhia. A resposta calma dele o deixou ainda mais irritado. Onde estavam as lágrimas, o desespero, a imploração para voltar? Lívia, pare com esse joguinho.
Que joguinho! Esse de se fazer de vítima, de mulher forte e independente. Lívia fechou o livro e o olhou nos olhos pela primeira vez. Não estou me fazendo de nada. Estou sendo respeitosa. Você disse que quer que cada um viva sua vida. Estou vivendo a minha. Aqui? Sozinha? No primeiro dia de lua de mel? Por que te incomoda tanto? Você disse que eu era inofensiva, lembra? A palavra inofensiva o atingiu como um tapa. Ele havia dito isso mesmo, e agora se sentia diminuído por ela estar concordando. Não me incomoda, mentiu. Só acho ridículo você ficar aqui como um cachorro abandonado. A comparação foi cruel demais. Lívia piscou magoada. Um cachorro abandonado? É, sentada aí fazendo cara de coitada, esperando que alguém sinta pena de você. Lívia se levantou da poltrona. Estava visivelmente machucada agora. Caio, o que eu fiz para você me odiar tanto? Eu não te odeio. Você não é importante o suficiente para eu odiar. A frase saiu ainda mais cruel do que ele pretendia. Lívia ficou pálida. Então por que está aqui? Se não sou importante, por que veio me procurar? A pergunta o pegou desprevenido. Por que ele havia ido atrás dela mesmo? Por preocupação? Por tédio? Porque é constrangedor, disse finalmente. Estar sozinho na lua de mel. As pessoas vão perguntar onde você estava. Ah, entendi. É sobre sua reputação. Exato. Lívia assentiu lentamente. Bom saber onde estão suas prioridades. Ela começou a caminhar na direção do quarto. Caio a seguiu, mas algo nele estava fervendo. A calma dela o deixava furioso. Lívia. Ela parou e se virou. Você acha que é melhor que eu porque passou necessidade? Porque teve uma vida difícil? Eu nunca disse isso. Não precisa dizer. Está escrito na sua cara. Aquela superioridade moral de quem se acha mais humano que os outros. Caio, você acha que porque seu pai morreu devendo dinheiro porque sua mãe era pobre, isso te faz uma pessoa melhor? Uma vítima corajosa? Lívia ficou paralisada. Ele havia tocado no assunto mais doloroso da vida dela. Não fala dos meus pais. Por quê? É a verdade. Seu pai foi um irresponsável que deixou dívidas para a família pagar. Sua mãe morreu pobre. E você? Para. Você está aqui porque eu comprei você, literalmente. Como se compra gado. A crueldade da comparação atingiu Lívia como um soco no estômago. Ela ficou sem ar. Não fala assim. Mas é a verdade. Você foi vendida para saldar uma dívida. Está aqui porque eu paguei por você. As palavras ecoaram no silêncio do resort. Um casal que passava na trilha olhou na direção deles, assustado com o tom da discussão. Lívia estava tremendo agora. Não de medo, mas de raiva. Acabou? Perguntou com a voz baixa. Não. Não acabou. Porque eu estou cansado dessa sua postura de santa. Dessa falsidade de mulher superior. Falsidade. É. Você acha que me engana? Que eu não sei que está aqui interessada no meu dinheiro? Que todas essas lágrimas não passam de teatro? Que lágrimas? Eu não chorei. Ainda não. Mas vai chorar. Todas vocês sempre choram quando percebem que não vão conseguir me manipular. Lívia o olhou como se fosse a primeira vez que o via. Você é doente. Eu sou realista. Você é uma interesseira disfarçada de coitadinha. E você é um monstro disfarçado de homem. Caio deu um passo na direção dela. Estava fora de si agora, mais irritado do que jamais estivera na vida. Quer saber de uma coisa? Você tem razão. Eu sou um monstro. E sabe por quê? Lívia não respondeu. Porque eu posso ser, ele gritou. Porque tenho dinheiro suficiente para ser exatamente o que eu quiser. E você? Ele apontou o dedo para ela com desprezo. Você não tem escolha. Tem que ficar aqui, tem que aturar, tem que sorrir e agradecer. Lívia estava branca de raiva. Saia da minha frente, Caio gritou, perdendo completamente o controle. Você atrapalha até para respirar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse sido atingida por um raio. Depois, sem dizer uma palavra, deu meia volta e começou a caminhar. Aonde você vai?
Caio gritou atrás dela. Ela não respondeu, nem olhou para trás. Lívia! Ela continuou caminhando, desaparecendo na trilha que levava para a área dos bangalôs. Caio ficou parado na área de convivência ofegante com o coração disparado. Ao redor dele, outros hóspedes sussurravam e apontavam. Ele havia feito um escândalo público. Pela primeira vez na vida, Caio Montenegro havia perdido completamente a compostura. E a pessoa que havia causado isso era a mulher que ele julgava ser insignificante demais para abalar qualquer coisa em sua vida. Lívia caminhou pela trilha iluminada do resort como se estivesse em transe. As palavras de Caio ecoavam na mente dela como sirenes. Saia da minha frente. Você atrapalha até para respirar. Não eram apenas as palavras. Era a forma como ele havia gritado. O ódio puro na voz. O desprezo que transbordava de cada sílaba. Ela havia crescido vendo o pai gritar com a mãe quando chegava bêbado do bar. Havia jurado para si mesma que nunca permitiria que um homem gritasse com ela daquele jeito, e havia quebrado a própria promessa no primeiro dia de casamento. Chegou à suíte e entrou em silêncio. Caio ainda não havia voltado. Melhor assim. Lívia foi até o closet luxuoso e abriu sua mala pequena. 3 vestidos simples, o biquíni de lojinha de shopping, chinelos. Parecia uma piada perto do guarda-roupa gigantesco. Mas não era isso que a machucava. Era a forma como Caio havia dito, eu comprei você. Como se ela fosse um objeto, uma propriedade, algo descartável. E talvez ele estivesse certo. Lívia se sentou na cama king size e olhou ao redor da suíte que custava mais por noite do que ela ganhava por mês. Tudo ali era perfeito. As flores, a decoração, a vista para o mar. Mas era frio, como o homem com quem havia se casado. Ela pegou o celular e pensou em ligar para alguém. Mas para quem? Não tinha amigos próximos. A mãe havia morrido. O pai também. Estava completamente sozinha no mundo. Talvez seja por isso que ele me trata assim, pensou. Porque ele sabe que eu não tenho para onde ir. As lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de raiva ou mágoa. Eram lágrimas de reconhecimento. Ela havia se tornado exatamente o que sempre disse que não se tornaria. Uma mulher dependente de um homem que a desprezava. Lívia chorou por alguns minutos. Depois secou o rosto e tomou uma decisão. Pegou a mala pequena e começou a dobrar suas roupas cuidadosamente. Não ia embora. Não tinha dinheiro para isso, não conhecia ninguém ali, não falava o idioma direito. Mas ia sair daquele quarto, pelo menos por uma noite. Ela terminou de arrumar as coisas e escreveu um bilhete numa folha do bloco de anotações do hotel. Caio, vou passar a noite em outro lugar do resort. Amanhã conversamos sobre como vamos fazer daqui para frente. Lívia. Deixou o bilhete em cima da cama e saiu. Na recepção, explicou que havia tido um mal-entendido com o marido e perguntou se havia algum lugar onde pudesse passar a noite. Claro, senhora Montenegro. Temos um bangalô disponível na área família. É mais simples que a suíte presidencial, mas é confortável. Perfeito. E é possível não informar ao meu marido onde estou? Pelo menos até amanhã? A recepcionista, uma moça simpática, deu um sorriso compreensivo. Claro. Discrição total. O bangalô familiar era pequeno e aconchegante. Cama de casal simples, varanda pequena, banheiro básico. Era perfeito. Pela primeira vez desde que chegara às Maldivas, Lívia se sentiu em casa. Tomou um banho demorado, vestiu o pijama simples que trouxera e se deitou na cama pequena. Através da janela, podia ouvir o som das ondas. E por incrível que parecesse, dormiu melhor do que havia dormido em meses. Enquanto isso, Caio voltou para a suíte presidencial 2 horas depois do escândalo. Esperava encontrar Lívia chorando, ou furiosa, ou implorando para conversarem. Encontrou silêncio absoluto. E o bilhete em cima da cama. Caio leu 1, 2, 3 vezes. Amanhã conversamos sobre como vamos fazer daqui para frente. O que diabos significava isso? Ligou para a recepção imediatamente. Boa noite, senhor Montenegro. Minha esposa saiu do quarto. Onde ela está? Um momento, senhor. Caio esperou impaciente. Do outro lado da linha, escutou sussurros.
Senhor Montenegro, sua esposa pediu discrição sobre a localização dela. Posso apenas confirmar que ela está segura e bem acomodada em nossas instalações. Como assim discrição? Ela é minha esposa. Entendo, senhor. Mas são ordens dela. Amanhã cedo ela entrará em contato. Caio desligou o telefone furioso. Como assim discrição? Quem ela pensava que era? Andou pela suíte gigantesca como um leão enjaulado. O silêncio agora o incomodava de um jeito quase físico. Estava acostumado com o silêncio, havia morado sozinho desde os 18 anos, mas este silêncio era diferente. Era vazio. Tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Tentou assistir TV, mas tudo o irritava. Tentou dormir, mas ficou rolando na cama gigante por horas. Às 3 da manhã, levantou e foi para a varanda. O resort à madrugada era um lugar completamente diferente. Silencioso, misterioso, romântico. A lua refletia no mar como um caminho de prata. E Caio se pegou pensando. Lívia ficaria impressionada com essa vista. O pensamento o irritou. Por que estava pensando nela? Por que se importava com o que ela acharia bonito? É só porque é estranho estar sozinho na lua de mel, racionalizou novamente. Mas no fundo sabia que era mentira. Havia algo na forma como Lívia havia saído da discussão que o deixava inquieto. Ela não havia gritado de volta. Não havia chorado. Não havia implorado. Havia simplesmente ido embora. E isso o estava deixando louco. Caio sempre soubera exatamente como as pessoas reagiam a ele. Funcionários o temiam e obedeciam. Mulheres se interessavam pelo dinheiro e fingiam não ligar para a frieza dele. Amigos, os poucos que tinha, o respeitavam pela inteligência e sucesso. Mas Lívia não reagiu como deveria. Não demonstrou medo. Não demonstrou interesse pelo dinheiro. Não demonstrou admiração. Demonstrou pena. E isso era insuportável. Na manhã seguinte, Caio acordou de péssimo humor. Havia dormido mal, estava com dor de cabeça, e a suíte luxuosa parecia uma prisão dourada. Pediu café da manhã no quarto e ficou esperando Lívia aparecer para a tal conversa. 9 horas. Nada. 10 horas. Nada. 11 horas. Nada. Meio-dia, Caio ligou para a recepção novamente. Quero falar com minha esposa. Um momento, senhor Montenegro. Desta vez, quem atendeu foi Lívia. Oi, Caio. A voz dela soava calma, descansada. Isso o irritou ainda mais. Onde você está? Em outro bangalô. Dormi bem. Obrigada por perguntar. O sarcasmo sutil o atingiu em cheio. Lívia, pare com essa palhaçada e volta para o quarto. Não. A resposta simples, direta, o pegou de surpresa. Como assim não? Não vou voltar para o quarto, Caio. Pelo menos não hoje. E por que não? Porque ontem você me tratou como lixo na frente de todo mundo. E hoje eu não tenho paciência para fingir que está tudo bem. Você está fazendo drama por causa de uma discussãozinha. Uma discussãozinha? A voz dela ficou mais fria. Você me xingou, me humilhou, disse que me comprou como gado. E chama isso de discussãozinha? Caio ficou em silêncio. Havia se esquecido de como foi cruel na noite anterior. Lívia, eu estava nervoso. Falei sem pensar. Pessoas nervosas falam verdades que estavam guardando. Você não falou sem pensar. Você falou exatamente o que pensa de mim. Isso não é verdade. Não é? Então me responde uma coisa. Você me considera sua esposa ou uma funcionária que você contratou? A pergunta o pegou desprevenido. Ele não sabia como responder. Imaginei. Lívia disse após o silêncio. A gente se fala amanhã. Lívia, espera. Ela havia desligado. Caio ficou com o telefone na mão, incrédulo. Ela havia desligado na cara dele. Ninguém desligava na cara de Caio Montenegro. Ninguém. Passou o resto do dia tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar. Toda vez que pensava na conversa, ficava mais irritado. Quem ela pensava que era? Como ousava tratá-lo daquele jeito? Mas por baixo da raiva havia algo que ele não queria admitir. Havia uma pontinha de respeito. Lívia estava sendo mais forte do que ele esperava. E isso o deixava ainda mais irritado consigo mesmo.
Caio passou 3 dias sozinho na suíte presidencial. 3 dias tentando trabalhar, tentando se distrair, tentando fingir que não se importava onde Lívia estava ou o que estava fazendo. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta do resort, ele se pegava pensando nela. Onde estava dormindo? O que estava comendo? Como estava ocupando o tempo? No 4º dia, não aguentou mais. Desceu até a recepção e conversou diretamente com o gerente. Senhor Montenegro, como posso ajudá-lo? Quero saber onde está minha esposa. Senhor, como expliquei? Escuta aqui. Caio interrompeu com o tom de voz que usava para fechar negócios. Eu pago a conta deste lugar. Quero saber onde está minha esposa. O gerente hesitou. Senhor, ela pediu especificamente. E eu estou pedindo especificamente agora. Onde ela está? Bangalô 47, na área família. 5 minutos depois, Caio bateu na porta do Bangalô 47. Lívia abriu e não pareceu surpresa em vê-lo. Oi, Caio. Ela usava um vestido simples de algodão amarelo, estava descalça, os cabelos soltos nos ombros. Parecia relaxada. Posso entrar? Ela hesitou, depois abriu a porta. O bangalô era minúsculo comparado à suíte presidencial, mas estava organizado, limpo, aconchegante. Havia um livro aberto na mesinha, uma xícara de chá pela metade, flores que ela havia colhido na varanda. Você decorou o lugar, Caio observou. Só organizei. Fico melhor em espaços pequenos. Era uma indireta sobre a suíte gigantesca, mas ela não soou amarga. Apenas honesta. Lívia, a gente precisa conversar. Conversar sobre o quê? Sobre essa situação ridícula. Você não pode ficar aqui para sempre. Por que não? A pergunta simples o desarmou. Por que, Moon? Porque somos casados. Porque viemos em lua de mel. Luna de mel pressupõe que os dois queiram estar juntos. Caio se sentou no sofazinho pequeno. Lívia permaneceu de pé, encostada na parede. Lívia, eu reconheço que fui. Duro demais na outra noite. Duro? Tá bem, fui cruel. Disse coisas que não devia ter dito. Que coisas? A pergunta direta o deixou desconfortável. Você sabe quais coisas? Não sei não. Fala. Caio a encarou. Ela estava testando ele. Queria que ele admitisse exatamente onde havia errado. Eu não devia ter gritado. E não devia ter dito aquelas coisas sobre seu pai. E não devia ter usado a palavra comprar. Lívia acenou lentamente. E você se arrepende? Me arrependo de ter te magoado. Isso não é a mesma coisa. Como assim? Você se arrepende de ter me magoado ou se arrepende de ter falado o que pensa de verdade sobre mim? A distinção era sutil, mas importante. E Caio não sabia como responder. Olha, Lívia. A gente pode não ter se escolhido, mas somos casados agora. Temos que encontrar uma forma de conviver. Por quê? Como assim, por quê? Por que temos que conviver? Se você me acha inferior, se acha que não tenho nada para oferecer, se acha que sou apenas uma interesseira, por que quer conviver comigo? Caio ficou em silêncio. Era uma boa pergunta. Porque é o certo a fazer. O certo segundo quem? Segundo a sociedade. Segundo nossa família. Lívia riu baixinho. Não era um riso alegre. Caio, eu não tenho família. Meus pais morreram. Você é filho único. Seus pais morreram também. Que sociedade é essa que você está preocupado em agradar? Ela estava certa. Caio estava usando argumentos vazios. A verdade, Lívia continuou, é que você não quer conviver comigo. Você quer controlar a situação. Está incomodado porque alguém disse não para você. Isso não é verdade. Não é? Então me explica por que você está aqui. Caio abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Por que estava ali mesmo? Por que tinha procurado ela? Você quer saber a verdade? Lívia perguntou suavemente. Você está aqui porque pela primeira vez na vida alguém não ficou correndo atrás de você. E isso mexe com seu ego.
As palavras dele foram como uma bofetada, principalmente porque eram verdadeiras. Lívia, Caio, você pode ser rico, pode ser poderoso, pode comprar qualquer coisa que quiser, mas não pode comprar meu respeito e não pode comprar minha submissão. Eu não quero sua submissão. Não? Então o que você quer? Caio ficou em silêncio por alguns minutos, pensando na pergunta. O que ele queria mesmo? Eu quero que as coisas voltem ao normal, disse finalmente. E o que é normal para você? Que você volte para o quarto. Que a gente termine a lua de mel. Que a gente volte para o Brasil e encontre uma rotina. Uma rotina onde você me trata como trato e eu aceito calada? Eu não te tratei como lixo. Lívia o encarou com incredulidade. Não? Você quer que eu repita as coisas que você falou? Caio balançou a cabeça. Caio. Lívia se sentou na poltrona em frente a ele. Você quer saber por que eu não chorei quando você me xingou? Ele acenou. Porque eu já ouvi coisa pior. De quem? Meu pai, quando bebia. Minha mãe passava a noite toda chorando depois que ele gritava com ela. Caio sentiu uma pontada estranha no peito. Eu prometi para mim mesma que nunca iria deixar um homem me fazer chorar do jeito que meu pai fazia minha mãe chorar. E quebrei essa promessa no primeiro dia de casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia, eu não sabia que eu tinha trauma com grito, que meu pai era alcoólatra, que minha mãe morreu triste. Caio acenou. E como iria saber? Você nunca perguntou nada sobre mim. Nem minha comida favorita você sabe. Era verdade. Caio havia se casado com uma completa estranha. Qual é? Perguntou baixinho. O quê? Sua comida favorita. Lívia sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Macarrão com molho de tomate, simples como eu. Você não é simples. Não, você é complicada. Como assim? Caio tentou organizar os pensamentos. Mulheres normalmente ficam impressionadas comigo, com o dinheiro, com o poder. Você age como se fosse indiferente a tudo isso. E isso te incomoda? Me confunde. Por quê? Porque eu não sei como lidar com alguém que não quer nada de mim. A confissão saiu mais honesta do que ele pretendia. Lívia o observou por alguns segundos. Caio, você acha mesmo que eu não quero nada de você? Não quero. Eu quero respeito. Quero ser tratada como gente. Quero que quando você falar comigo, seja porque tem algo a dizer, não porque está entediado. E quero que você pare de achar que por ter dinheiro você pode humilhar quem não tem. Caio baixou a cabeça. Eu não acho isso. Acha sim. Foi exatamente o que você fez comigo. Não foi por causa do dinheiro. Não? Então foi por quê? Caio ficou em silêncio por alguns minutos. Eu acho que foi. Medo. Medo de quê? De me apegar. A resposta surpreendeu os dois. Caio não havia planejado falar isso. Se apegar a mim? Você é. Diferente das mulheres que eu normalmente conhecia. Como assim? Você não quer nada de mim além de respeito. E isso é. É o quê? Assustador. Lívia o observou com curiosidade. Por que assustador? Porque se você não quer meu dinheiro, não quer meu status, não quer impressionar ninguém ficando comigo, então você só ficaria comigo se gostasse de mim. E ninguém gosta de mim, Lívia. As pessoas gostam do que eu posso fazer por elas. A confissão saiu carregada de uma tristeza que Caio não sabia que guardava. Caio, eu sei que sou difícil. Sei que sou frio. Sei que não sou uma pessoa fácil de amar. E por que você é assim? Caio olhou para ela. Para me proteger. De quê? De descobrir que no fundo, por baixo de tudo, eu não sou nada. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era compreensivo. Caio, Lívia disse suavemente. Você já tentou descobrir quem você é sem o dinheiro? Não. Por que não? Porque tenho medo de não gostar da resposta.
Lívia se levantou da poltrona e se sentou ao lado dele no sofá pequeno. Todo mundo tem medo disso. Eu também tenho. Medo de quê? De descobrir que eu realmente não sou boa o suficiente para ninguém. Caio a olhou nos olhos. Mas você é. Como você pode saber se nem me conhece? Por que você está sendo boa para mim agora, depois de tudo que eu fiz? Lívia sorriu tristemente. Sabe por quê? Por quê? Porque reconheço uma pessoa com medo quando vejo uma. Depois da conversa no Bangalô 47, Caio voltou para a suíte presidencial, mas algo havia mudado. As palavras de Lívia ecoavam na cabeça dele. Você já tentou descobrir quem você é sem o dinheiro? Pela primeira vez na vida, Caio se fez essa pergunta seriamente. Quem era ele, afinal, quando tirava o poder, o dinheiro, o sobrenome Montenegro? Passou a noite em claro pensando nisso. E pela manhã, tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Foi até o Bangalô 47 e bateu na porta. Caio. Lívia abriu a porta vestida com o mesmo vestido amarelo do dia anterior. Aconteceu alguma coisa? Posso entrar? Quero te propor uma coisa. Ela hesitou, mas abriu a porta. Lívia, e se a gente começasse do zero? Como assim? E se a gente fingisse que está se conhecendo agora? Sem o casamento, sem as obrigações, sem a história. Apenas. Duas pessoas se conhecendo. Lívia o olhou com ceticismo. Caio, você sabe que isso é impossível. Nós somos casados. Legalmente, sim. Mas em todos os outros aspectos somos completos estranhos. E o que você propõe? Que a gente passe o resto da lua de mel se conhecendo de verdade. Sem brigas, sem expectativas, sem preconceitos. E depois? Depois decidimos se queremos tentar de verdade ou se preferimos um casamento apenas no papel. Lívia pensou por alguns minutos. E como seria esse se conhecer? Fazendo as coisas que casais normais fazem, conversando, conhecendo os gostos um do outro, fazendo atividades juntos. Você sabe fazer isso? A pergunta o pegou de surpresa. Fazer o quê? Conversar sem ser sobre negócios, ter interesse genuíno em outra pessoa. Caio ficou em silêncio. Ele realmente não sabia. Eu posso tentar, disse finalmente. Lívia o estudou por alguns segundos. Tá bem, mas com regras. Que regras? Primeira, nada de gritos. Se você se irritar, conversa numa boa. Aceito. Segunda, nada de comentários sobre minha classe social, minha família, minha falta de dinheiro. Aceito. E terceira, se você perceber que não consegue me suportar, fala na boa. Não precisa me humilhar para terminar. Caio acenou. Aceito todas. Então, por onde começamos? Caio sorriu pela primeira vez desde que chegaram às Maldivas. Que tal pelo café da manhã? Eles foram até um dos restaurantes do resort. Caio havia sempre comido sozinho ou falando ao telefone. Desta vez, guardou o celular e prestou atenção em Lívia. Ela pediu frutas tropicais, pão francês, suco de maracujá. Coisas simples, mas comeu com um prazer genuíno que ele nunca havia notado. É diferente de tudo que eu já provei, ela disse, saboreando um pedaço de fruta exótica. Você nunca comeu manga? Manga sim, mas não assim, fresquinha, colhida na hora. Caio observou enquanto ela experimentava cada fruta, fazendo caretas engraçadas quando encontrava algo muito doce ou muito azedo. Você é engraçada, disse sem pensar. Engraçada como? Você faz careta quando come, como criança. Lívia corou um pouco. É mania. Minha mãe sempre ria quando eu fazia isso. Fala dela pra mim. Da minha mãe? É, você nunca fala da família. Lívia hesitou. Tem certeza que quer saber? Tenho. Minha mãe era costureira. Trabalhava em casa, fazia roupas por encomenda. Acordava às 5 da manhã, dormia meia-noite. Mas sempre arranjava tempo para cozinhar algo gostoso para mim. E seu pai? O rosto de Lívia se fechou um pouco. Meu pai era complicado. Trabalhava numa fábrica, bebia nos fins de semana. Quando bebia, ficava agressivo. Ele batia em vocês?
Em mim, não. Na minha mãe, às vezes. Mais gritava que batia. Caio sentiu um aperto no estômago. Por isso você tem problema com grito. É, sempre que ouço um homem gritando, volto a ser aquela menina de 8 anos escondida debaixo da cama. A comparação atingiu Caio como um tapa. Ele havia feito exatamente isso com ela. Lívia, eu... Você não sabia. Ela o interrompeu. E eu não contei. Mesmo assim, não é desculpa. Eles terminaram o café em silêncio contemplativo. E você? Lívia perguntou. Como era sua família? Fria. Caio respondeu sem hesitar. Como assim? Meus pais eram distantes, educados, mas distantes. A gente se cumprimentava no café da manhã, jantava em silêncio, cada um vivia sua vida. E isso não te incomodava. Eu achei que era normal até ir na casa de amigos e ver pais que abraçavam os filhos. Seus pais nunca te abraçavam? Não, nem entre eles. Lívia o olhou com pena. Deve ter sido solitário. Foi. Por isso eu me acostumei a ficar sozinho. E por isso você não sabe como lidar com intimidade. A observação era tão certeira que Caio ficou em silêncio. Depois do café, decidiram caminhar pela praia. Lívia tirou os sapatos e andou na areia, deixando a água tocar os pés. Caio a seguiu, ainda de sapatos fechados. Tira os sapatos, ela disse. Por quê? Porque a areia é gostosa e porque você está parecendo um executivo fazendo inspeção. Caio riu e tirou os sapatos e as meias. A areia morna nos pés era uma sensação que ele havia esquecido desde a infância. É bom, admitiu. Viu? Nem tudo que é simples é ruim. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Caio observava Lívia sem disfarçar. Ela caminhava devagar, parava para pegar conchinhas bonitas, ria quando uma onda maior molhava seus pés. Você é muito diferente do que eu pensei, ele disse. Como assim? Eu pensei que você fosse interesseira, ambiciosa. E agora? Agora acho que você é genuína. Talvez a pessoa mais genuína que já conheci. Lívia parou de andar e o encarou. Por que você pensou que eu era interesseira? Porque todas as mulheres que conheci eram. Todas. Todas. Elas fingiam gostar de mim, mas era óbvio que estavam interessadas no que eu podia oferecer. E como você sabe que elas estavam fingindo? Porque quando eu testava como? Caio hesitou. Eu fingia ter problemas financeiros ou fingia ser mais pobre do que era. Elas sempre arranjavam desculpa para sumir. Ah, você acha que é covardia? Acho que é autodefesa. Mas também acho que é uma forma de se sabotar. Como assim? Se você sempre testa as pessoas, nunca vai saber se elas gostam de você de verdade. Por quê? Porque você nunca se mostra de verdade. Só mostra a versão testadora. Caio parou de andar. Você é inteligente? Sou? É, muito mais do que eu imaginava. Que bom saber que você subiu um pouquinho a opinião sobre mim. O sarcasmo dela o fez rir. Desculpa, eu tenho o péssimo hábito de subestimar pessoas. Por quê? Porque se eu não esperar nada de ninguém, não fico desapontado. Mas também não fica feliz. É verdade. Eles se sentaram numa tora de madeira que havia sido arrastada até a praia. O mar estava calmo, azul infinito, perfeito. Caio, Lívia disse baixinho, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Feliz? É. Com sua vida, com suas conquistas, com quem você é. Caio ficou em silêncio por alguns minutos pensando honestamente na resposta. Não, disse finalmente. Por que não? Porque eu não tenho conexão com nada. Trabalho porque é o que sei fazer. Tenho dinheiro, mas não tenho com quem gastar. Tenho sucesso, mas não tenho quem compartilhe. E você quer ter? Quer ter o quê? Conexão. Alguém para dividir as coisas. Caio olhou para Lívia. Ela estava olhando para o mar, mas ele sabia que estava prestando atenção na resposta. Quero, admitiu. Mas não sei como. Como o quê? Como conectar com alguém. Como confiar. Como amar. A palavra amar saiu baixa,
quase um sussurro. Você acha que não sabe amar? Tenho certeza que não sei. Por quê? Porque nunca vi ninguém amar na minha casa. Não sei nem como é. Lívia se virou para ele. Amar é simples, Caio. É? É se importar com a felicidade da outra pessoa mais que com a sua própria. É querer proteger, cuidar, fazer sorrir. E como você sabe disso? Porque vi minha mãe me amando mesmo quando tudo estava difícil. Caio a observou por alguns segundos. Lívia, sim? Você acha que eu posso aprender? A amar? É. Lívia sorriu. Todo mundo pode aprender, só depende de querer. E se eu quiser, você me ensinaria? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Lívia o olhou nos olhos. Caio, você não aprende a amar alguém. Acontece naturalmente. Então não tem jeito para mim. Por que não? Porque nada em mim é natural. Tudo é calculado. Lívia riu baixinho. Você estar aqui na praia, descalço, conversando comigo sobre sentimentos. Isso não foi calculado. Caio olhou para os próprios pés descalços na areia. Ela estava certa. Talvez você seja mais natural do que pensa, Lívia disse. Talvez só precise de prática. Prática em quê? Em ser você mesmo. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Caio. Estranhos e surpreendentemente bons. Ele e Lívia passaram o tempo como um casal normal faria. Tomavam café da manhã juntos, faziam caminhadas na praia, conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Caio descobriu coisas sobre Lívia que nunca imaginara. Ela gostava de ler romances antigos, sabia cozinhar pratos deliciosos com ingredientes simples. Tinha uma risada contagiosa quando assistia a filmes de comédia, e Lívia descobriu que por trás da frieza de Caio havia um homem inteligente e observador, e surpreendentemente engraçado quando relaxava. Na tarde do 3º dia, estavam deitados numa rede dupla na varanda do bangalô, quando Caio fez uma pergunta que mudou tudo. Lívia, você pode me perdoar pelo que eu fiz na primeira noite? Ela estava lendo um livro, mas fechou e o olhou. Por que isso é importante para você? Porque eu não consigo parar de pensar nisso. No que especificamente? Caio se sentou na rede, de frente para ela. Na forma como te tratei, no que eu disse, no jeito que eu disse. E por que isso te incomoda? Porque foi a coisa mais cruel que eu já fiz na minha vida, e eu nem pensei 2 vezes. Lívia fechou o livro completamente e o observou. Caio parecia genuinamente perturbado. Caio, você quer meu perdão por você ou por mim? Como assim? Você quer que eu te perdoe para você se sentir melhor ou porque realmente se importa com o que eu senti? A pergunta o fez pensar. As 2 coisas. Admitiu honestamente. Pelo menos você é honesto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, balançando suavemente na rede. Lívia, Caio disse finalmente. Posso te contar o que eu estava pensando naquela noite? Pode. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você fosse normal. Normal como? Como as outras pessoas. Com sentimentos, com expectativas, com sonhos. E por que isso te dava medo? Caio passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela já havia notado. Porque se você fosse normal, eu teria que ser normal também. E eu não sei como fazer isso. Ser normal? Ser humano. Ter relacionamentos de verdade. Lidar com sentimentos. Lívia o observou com atenção. E aí você decidiu me atacar primeiro? É. Eu pensei que se te tratasse mal o suficiente, você mostraria suas verdadeiras intenções. Ficaria com raiva, exigiria dinheiro, ameaçaria ir embora. Mas não foi isso que aconteceu. Não, você simplesmente saiu. E isso te surpreendeu. Me aterrorizou. Por quê? Caio olhou para as próprias mãos. Porque pela primeira vez alguém me disse não de verdade, sem negociação, sem drama, sem segundas intenções. E eu percebi que havia encontrado exatamente o que sempre quis. Alguém que não precisava de mim. E por que isso é bom? Porque significa que se você ficasse comigo, seria por escolha, não por necessidade.
Lívia assentiu lentamente. Entendi. Mas aí eu estraguei tudo sendo exatamente o tipo de pessoa que você não merece. Que tipo de pessoa eu merecia? Alguém gentil, alguém que te tratasse como a pessoa incrível que você é. E você não pode ser essa pessoa? Caio a encarou. Posso tentar, mas não sei se sei como. Como o quê? Como ser gentil sem ser falso. Como demonstrar carinho sem parecer calculista. Caio. Lívia se aproximou dele na rede. Você já está sendo gentil. Estou? Está. Estes 3 dias você tem sido atencioso, respeitoso, interessado. Não é falso. Como você sabe? Porque falso eu reconheceria. Tive que lidar com gente falsa a vida toda. Caio ficou em silêncio, processando. Lívia? Sim? Se eu te pedisse perdão de verdade, do fundo do coração, você me perdoaria? Depende. De quê? De como você pedisse. Caio se levantou da rede e, para surpresa dela, se ajoelhou na varanda. Caio, o que você está fazendo? Pedindo perdão do jeito certo. Ele pegou as mãos dela, que estavam tremendo levemente. Lívia, eu fui um monstro com você. Fui cruel, desrespeitoso, preconceituoso. Te tratei como se você fosse inferior, quando na verdade você é melhor que eu em todos os aspectos. As palavras saíam devagar, carregadas de sinceridade. Eu te magoei de propósito porque estava com medo. Medo de me apegar. Medo de ser vulnerável. Medo de descobrir que você é a pessoa mais incrível que já conheci. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Lívia. Eu não mereço seu perdão. Não mereço uma segunda chance. Mas estou pedindo mesmo assim porque pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. A voz dele falhou um pouco. Me perdoa, Lívia. Me dá uma chance de te provar que posso ser o homem que você merece? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia. Caio. Se a resposta for não, eu entendo. Mas por favor, me diz. Lívia se abaixou na rede e tocou o rosto dele. Levanta. Não antes da resposta. A resposta é sim. Caio fechou os olhos aliviado. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qualquer uma. Nunca mais se ajoelha para mim. A gente é igual. Caio sorriu através das lágrimas. Somos 2 seres humanos tentando acertar. Ele se levantou e, pela primeira vez desde que se conheceram, abraçou Lívia de verdade. Não foi um abraço formal ou obrigatório. Foi um abraço de gratidão, de alívio, de carinho. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Por quê? Por me dar uma chance de conhecer quem eu posso ser. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, sentindo o vento morno do oceano. Caio? Lívia disse baixinho. Sim? Você mencionou que quer ser o homem que eu mereço. Quero. Sabe que tipo de homem eu mereço? Que tipo? Lívia se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. O tipo que você já está sendo. Eu, você, honesto, vulnerável, real. Mesmo com todos os meus defeitos? Principalmente com eles. Caio sorriu. Por quê? Porque defeitos mostram que você é humano. E humano é tudo que eu sempre quis. Naquela tarde, eles tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Falaram sobre medos, sobre sonhos, sobre erros do passado. Caio contou sobre a solidão de crescer numa família rica, mas fria. Lívia contou sobre a luta de crescer numa família pobre, mas amorosa. E aos poucos, começaram a entender que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ambos conheciam a solidão. Ambos tinham medo de não ser suficientes. Ambos queriam ser amados pelo que eram, não pelo que tinham ou deixavam de ter. Quando a noite chegou, estavam deitados na rede olhando as estrelas. Lívia? Sim? Posso te falar uma coisa? Claro. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ela virou a cabeça para ele. Acha ou tem certeza? Tenho certeza. Mas é assustador. Por quê? Porque nunca me senti assim antes.
Como você se sente? Como se quisesse te proteger, te fazer feliz, dividir tudo contigo. Lívia sorriu. Essa é uma boa definição de amor. É. E você? Sente alguma coisa por mim? Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Sinto, admitiu. Apesar de tudo, sinto. O que exatamente? Carinho, admiração pelo esforço que você está fazendo. E curiosidade sobre quem você pode ser quando se permite ser feliz. Caio sorriu. Quer descobrir comigo? Quero. Eles passaram a noite na varanda, conversando sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre como seria voltar para o Brasil sabendo que tinham algo real. Pela primeira vez na vida, Caio estava ansioso pelo futuro. E pela primeira vez desde a morte da mãe, Lívia se sentia amada. Era a última noite nas Maldivas. Caio e Lívia estavam na varanda da suíte presidencial. Ele havia convencido ela a voltar para lá, não como marido exigindo obediência, mas como um homem pedindo uma chance. Não acredito que amanhã a gente volta para o Brasil, Lívia disse observando o mar iluminado pela lua cheia. Você quer voltar? Quero e não quero. Como assim? Lívia se virou para ele. Estavam sentados lado a lado numa espreguiçadeira dupla, mais próximos do que haviam estado durante toda a lua de mel. Quero porque aqui parece um sonho, e sonho sempre acaba. E se não for um sonho? Como posso ter certeza? Caio pegou a mão dela. Era a primeira vez que fazia isso por vontade própria, sem ser parte de alguma obrigação social. Lívia, esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Foram. Pela primeira vez eu me senti. Eu mesmo. E como é ser você mesmo? É mais leve, é mais feliz. Lívia sorriu. Você sorri muito mais agora. Sorrio? Sorri. E quando você sorri de verdade, você fica completamente diferente. Diferente como? Menos intimidador, mais humano. Caio riu. Você sempre fala a verdade, né? Sempre. É defeito meu. Não é defeito. É o que eu mais gosto em você. O que você mais gosta em mim? A pergunta o pegou desprevenido. Mas ele já havia aprendido nos últimos dias que honestidade era sempre a melhor resposta com Lívia. Sua autenticidade. Você é exatamente quem parece ser. Sem máscaras, sem jogos. E o que você menos gosta? Nada. Caio, seja honesto. Ele pensou por alguns segundos. A forma como você me olha às vezes. Como eu te olho. Como se estivesse esperando eu desapontar você. Lívia ficou em silêncio. Era verdade. Desculpa, disse finalmente. Não precisa pedir desculpa. É compreensível, eu te dei motivos. Mas não é justo. Você está se esforçando. Estou. Mas mudança leva tempo. E confiança também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos ouvindo o som das ondas. Caio? Sim? O que vai acontecer quando a gente voltar para São Paulo? O que você quer que aconteça? Não sei. Essa semana foi incrível, mas aqui é fácil. É só nós dois, sem pressões, sem o mundo real. E você acha que no mundo real a gente não vai dar certo? Tenho medo disso. Por quê? Lívia suspirou. Lá você vai voltar a ser um empresário milionário. Eu vou ser a esposa sem dinheiro. Vamos voltar aos nossos lugares. Que lugares? Você nos seus jantares de negócios com pessoas importantes. Eu não sei onde eu fico. Caio se virou completamente para ela. Lívia, olha para mim. Ela obedeceu. Não existe meu lugar e seu lugar. Existe o nosso lugar. Juntos. Você tem certeza disso? Tenho. Mas entendo sua preocupação. Entende? Entendo. Eu nunca tive um relacionamento real. Não sei como funciona, mas quero aprender. E se for difícil? Vai ser difícil. Mudança sempre é. E se a gente brigar? Vamos brigar, mas vamos conversar depois. E se seus amigos não me aceitarem? Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Lívia, posso te falar uma coisa? Claro. Eu não tenho amigos de verdade.
Tenho colegas de trabalho, conhecidos, pessoas que se aproximam por interesse. Mas amigos? Não. Por quê? Porque nunca me permiti ter. Sempre achei que era mais seguro ficar sozinho. E agora? Agora penso que talvez seja a hora de começar. E se você topar, gostaria que começasse com você. Comigo? É. Além de esposa, quero que você seja minha amiga. Lívia sorriu. Amigos se conhecem bem. Amigos dividem segredos. Amigos se apoiam. Então me conta um segredo seu. Caio hesitou. Que tipo de segredo? Algo que você nunca contou para ninguém. Caio respirou fundo. Tá bem, mas promete que não vai rir. Prometo. Eu sempre quis ter um cachorro. Lívia piscou surpresa. Isso é seu grande segredo? É mais profundo do que parece. Como assim? Cachorro representa tudo que eu nunca tive. Companheirismo incondicional, carinho sem interesse, alguém que fica feliz só de te ver chegar em casa. A explicação tocou Lívia de uma forma que ela não esperava. E por que nunca teve? Porque cachorro dá trabalho, e eu nunca quis ter que cuidar de alguém. E agora? Agora penso que talvez cuidar de alguém seja justamente o que estava faltando na minha vida. Então vamos ter um cachorro. Sério? Sério? Que raça você quer? Caio sorriu como uma criança. Um vira-lata. Daqueles sem raça definida que todo mundo rejeita. Por quê? Porque eu me identifico com eles. A resposta fez o coração de Lívia dar uma guinada. Ali estava o homem real por trás de toda a frieza. Agora você, Caio disse. Me conta um segredo. Lívia pensou por alguns segundos. Eu sempre sonhei em viajar pelo mundo. Isso não é segredo. Não é isso. O segredo é que eu nunca acreditei que fosse possível. Por que não? Porque pessoas como eu não viajam pelo mundo. A gente mal consegue viajar para a cidade vizinha. E agora? Agora estou nas Maldivas, casada com um homem que pode me levar para qualquer lugar do mundo. E como se sente com isso? Culpada. Por quê? Porque parece que estou realizando meu sonho pelas razões erradas. Caio franziu a testa. Que razões? Porque me casei por obrigação, não por amor. Mas está gostando de mim agora? Estou. Então não importa como começou, importa como está agora. Lívia sorriu. Quando você ficou tão sábio? Desde que parei de fingir que sei tudo. Eles riram juntos, um som natural e gostoso que ecoou pela varanda. Caio. Sim? Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quando a gente chegar no Brasil, você pode me ensinar sobre seu mundo. Como assim? Como se comportar em jantares chiques, que roupas usar, como conversar com pessoas importantes. Por que você quer saber isso? Porque quero ser uma esposa de quem você se orgulha. Caio se virou completamente para ela, pegou o rosto dela entre as mãos. Lívia, olha para mim. Ela obedeceu. Eu já me orgulho de você, exatamente como você é, mas eu não sei como ser a esposa de um empresário. E eu não sei como ser o marido de uma pessoa real. A gente aprende juntos. Tem certeza? Tenho. Mas se você quiser aprender sobre meu mundo, eu ensino. Contanto que você me ensine sobre o seu também. Meu mundo é bem mais simples. É por isso que eu quero conhecer. Lívia sorriu e se aproximou dele na espreguiçadeira. Estavam mais próximos do que jamais haviam estado. Caio. Sim? Posso te beijar? A pergunta o surpreendeu completamente. Você quer? Quero. Se você quiser também. Eu quero. Ele sussurrou. Foi o primeiro beijo real deles. Não um beijo de obrigação no casamento, não um beijo por aparência. Foi um beijo de duas pessoas que estavam se descobrindo, se escolhendo. Quando se separaram, Caio encostou a testa na dela. Lívia? Sim? Eu te amo. Tem certeza? Tenho. É diferente de tudo que já senti. É mais verdadeiro. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Porque agora sei quem você é de verdade. Eles passaram o resto da noite conversando, beijando, planejando o futuro.
Falaram sobre onde iriam morar, sobre como seria a rotina deles, sobre os lugares que visitariam juntos. Quando o sol começou a nascer no horizonte, estavam abraçados na espreguiçadeira, assistindo ao espetáculo. Primeira vez que vejo o nascer do sol nas Maldivas, Lívia murmurou. Primeira vez que vejo o nascer do sol acompanhado, Caio respondeu. E como é? Perfeito. Às 9 da manhã, eles fizeram as malas juntos. A mala pequena de Lívia ao lado da mala grande de Caio. Duas vidas que estavam aprendendo a se misturar. No avião de volta, Caio segurou a mão de Lívia durante todo o voo. Nervosa? Perguntou. Um pouco. Sobre o quê? Sobre começar uma vida nova. Não é vida nova, Caio disse beijando a mão dela. É a vida de verdade começando. Quando o avião pousou em São Paulo, eles não eram mais duas pessoas obrigadas a se casar. Eram duas pessoas que haviam escolhido se amar. E pela primeira vez na vida de ambos, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. 3 meses depois, eles adotaram um vira-lata chamado Sol. 6 meses depois, Lívia conheceu todos os países que sempre sonhou conhecer. 1 ano depois, Caio aprendeu a cozinhar macarrão com molho de tomate. E todos os dias, quando chegava em casa, encontrava Lívia sorrindo na porta. Finalmente, aos 36 anos, Caio Montenegro havia descoberto o que é ser feliz. E Lívia havia descoberto que, às vezes, os finais felizes começam com as piores primeiras impressões.